Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a pressão para se casar. Você já se sentiu pressionado? Alguém já te pressionou nesse sentido? Talvez você aí que já está na idade, um pouco mais velho, namorando muito tempo. Como é que está sendo isso para você? Bom, a gente sabe que sociedade, família, igreja são cobranças diferentes, né, no que diz respeito a esse assunto. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a pressão para se casar. Continue com a gente. Casamento. Como que esse assunto é tratado nas mais diferentes esferas? Aí a gente vai falar de sociedade, de família e de igreja. Como que isso é tratado, quais são as expectativas? A gente sabe que há momentos diferentes para cada pessoa quando se fala de casamento. Alguns casam mais jovens, outros casam mais velhos, outros têm circunstâncias mais adversas. Mas o que a Bíblia fala sobre casamento, pelo menos num aspecto aqui? Quero ler 1 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9, que diz: "E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo." Então Paulo está dizendo, se vocês pudessem ficar solteiros ou viúvo, seria uma coisa boa. Há um contexto aqui de perseguição e para quem estivesse solteiro ou sem afeto ou relação, seria muito mais fácil para poder fugir. Mas ele vai completar dizendo: "Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado." Outra versão vai dizer: "É melhor se casar que arder em desejo." Outras versões vão falar também paixão. Ou seja, há um aspecto aqui ligado à sexualidade. Ou seja, se a gente não consegue se dominar, é melhor se casar. Então, um dos aspectos é que casamento atende uma questão sexual. Mas a gente sabe que casamento é uma história de vida, é uma construção de vida e em diferentes ambientes vai ser visto de forma diferente. Então vamos começar pela sociedade. Sabemos que a sociedade tem seus valores, seus princípios, diferente da igreja, diferente da família, até porque a família pode ser misto, né? Se tem uma parte com religião, o outro sem religião, cristãos ou não cristãos e assim por diante, pais mais permissivos, pais mais tradicionais. Então isso pode influenciar muito sobre a visão de casamento. Agora, com relação à sociedade, a gente sabe que um dos maiores valores tem a ver com a formação acadêmica, tem a ver com a formação profissional e com a valorização patrimonial. Então muitos, ao pensar sobre casamento, dizem: calma, preciso primeiro estudar, preciso primeiro ter uma profissão, e profissão não é só ter um trabalho, é ter algo já muito bem assim embasado, e preciso ter um patrimônio para poder pensar em casamento. Então, toda uma estrutura é pensada e montada quando se fala de casamento. Há uma outra questão, que na sociedade há um valor dado a experiências, como crivo para tomar decisões. Então, se o crente, como eu li no versículo aqui, né, que diz que não deveria atender aos seus impulsos sexuais, mas deveria se conter, caso não consiga se conter, se casar, o não crente, e aqui quando eu falo de sociedade, estou pensando nos não crentes, eles não têm problema com isso. Pelo contrário, até acreditam que é necessário ter experiências sexuais para poder saber se devem ou não se casar com essa pessoa. Então essas experiências, elas são muito valorizadas e por valorizar essas experiências, pensam também em casamento para algo mais tardio, depois de já muitas experiências, talvez muitas namoradas ou muitos namorados, para que tenha algum tipo de, quem sabe, opções para poder escolher, né? E ainda vemos que na nossa sociedade a necessidade de satisfação pessoal está dentro do coração de cada pessoa. Isso tem a ver um pouco com a ideia, né, filosófica de a gente querer trazer prazer para nós mesmos, querermos lidar com aquelas coisas que tem a ver com a nossa própria vontade, que mexe com a questão do egoísmo, mexe um pouco com a questão dos prazeres, mas isso é uma realidade. Então as pessoas querem se entregar ao máximo aos seus desejos e vontades. Na sociedade é assim.
E se não tem um tipo de religião, se não tem princípios ou valores na sua casa que limitem isso, eles se sentem muito mais à vontade para poder se entregar a essas coisas. É como está em Romanos, capítulo 1, do verso 28 ao verso 32. Não vou ler tudo, mas diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí depois vem um monte de coisa aqui. Tem a ver com avareza, maldade, tem a ver com inveja, homicídios, calúnias, soberbas, presunções e um monte de coisa. E no final diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a parte que eu quero pegar. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, a gente sabe que alguém sem Deus, né, numa sociedade, essa questão da sexualidade ela é muito mais aberta. Então, se aqueles que estão na igreja estão tentando segurar os seus desejos, conter os seus desejos, aqueles que estão fora da igreja querem atender os seus desejos. E não só fazem isso, mas aplaudem quem faz isso, né? Então, o camarada que tem várias meninas, as meninas que têm as várias experiências, podem não só satisfazer os seus desejos, como também pode ter a aprovação de outras pessoas dizendo: muito bem, você está aproveitando a vida. E é assim que alguns dizem: calma, eu vou pensar em igreja depois que eu viver bastante, depois que aproveitar a vida. Então a sociedade, quando se trata de casamento, ela leva tudo isso em consideração. Formação patrimonial, estudo, profissão, atender os desejos, ter as suas experiências, para depois pensar em um companheiro, numa companheira, que vai ser para a vida toda. E muitas vezes está ligado na ideia das pessoas aquela paixão tão arrebatadora que ela diz: é a pessoa da minha vida, é o amor da minha vida. E a gente entende que acontece sim esse grande sentimento, mas casamento tem a ver com uma grande decisão, tem a ver com um comprometimento. Quando a gente fala do aspecto da família, aí vai depender da cosmovisão dessa família, como eu afirmei um pouco antes. Ou seja, se essa família tem pais que se casaram jovens, se essa família, os pais casaram mais velho, ou se nessa família as experiências de casamento não são tão boas assim, tudo isso vai influenciar sobre ter ou não ter pressão para se casar. Então a sociedade, voltando um pouquinho, talvez não pressione tanto, mas até a sociedade, depois de um tempo, já começa a dizer: e aí, você não vai se casar não? Como é que vai ser, né? Temos uma sociedade majoritariamente ainda com princípios cristãos, que tem esse sonho de família, de uma família unida, filhos do mesmo casamento, por mais que isso aí vai distorcendo com o tempo. E na família isso pode ganhar novos contornos. Se a família for uma família evangélica ou religiosa ou católica, outra religião, pode ser que esses princípios também façam com que se exija dessa pessoa, desse jovem, de um casal, casar cedo. Agora vamos chegar na questão da igreja. Bom, na igreja eu acho que a questão da pressão para se casar ela pode estar mais presente, por algumas razões. Primeiro, porque a gente entende que a formação da família é um dos maiores projetos de Deus para a gente. O maior projeto de Deus é a gente ser dele, né? A gente entregar o nosso coração a ele e viver para ele. Isso é o máximo de experiência e expressão que a gente tem que ter na vida. Contudo, um próximo passo aí é a família, é a constituição de família. E mesmo que alguém não se case, ela precisa encontrar uma família para pertencer. E às vezes essa família para pertencer é exatamente a igreja. Mas família é algo muito importante para a igreja. Então, desde novinhos, a gente ensina por exemplos e a gente ensina também por palavras, dizendo: olha, é importante, né, a formação familiar. Então, entra na adolescência, a gente vai falar sobre a questão das tentações sexuais. Então, há uma série de tentações sexuais, dificuldades, e a gente diz: olha, tem que se guardar para o casamento. O sexo foi feito por Deus, é uma bênção, mas só para ser desfrutado no casamento. Sendo assim, a gente já vai ministrando aos adolescentes a importância de pensar no casamento como algo importante para a vida e onde eles vão poder ter satisfação sexual.
Então, à medida que vai se envelhecendo, né, vai passando o tempo, aí vem as pressões naturais dentro da igreja sobre o assunto de casar, né? Primeiro, uma pressão para namorar, até porque na igreja só deve se namorar, essa é a orientação, se tem uma perspectiva de casamento. E com isso não está dizendo que é namorar 1 ano e se casar, não é isso. Mas tem que ter um desejo, tem que ter uma intenção, não é apenas namorar por namorar, até porque o namoro vai despertar essa questão do desejo sexual. Então, para controlar isso, tem que se pensar num projeto de casamento. Colocamos algumas idades. Então, por exemplo, falei aqui de 15 a 17 anos. Nessa idade de 15 a 17 anos, não se tem pressão para casar, né? Mas tem instruções sobre o que é casamento. Então, tem até uma tentativa de fazer com que os adolescentes, ó, não namora agora não, espera amadurecer um pouco mais, porque agora vocês não podem dar o próximo passo de casamento. Então, nessa fase, talvez tenha um pouco de apelo para namoro, tem a ver com os amigos, né, que ficam com quem que você gosta e aquela coisa de adolescência mesmo, de amigos. Quando vai de 18 a 30 anos, aí já há uma preocupação grande, aí sim, de encontrar um namorado, uma namorada com quem vai se casar e com quem vai construir vida. É nessa fase de 18 a 30 anos que a maioria dos casamentos, uma estatística assim visual, acontece, né? Agora, quando se passa dos 30 anos e não se casa, pelo menos no ambiente da igreja, aí a gente vê que tem talvez um certo desespero, apreensão. Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir encontrar alguém? Será que tem outro numa mesma situação que eu, né? Como é que é isso? Então, a pressão pode vir não só de fora, mas a pressão pode vir também de dentro. Como lidar, então, com essa pressão? Essa pressão para se casar. Primeira coisa, devemos entender que a gente não tem que casar, né, porque as pessoas estão dizendo que a gente tem que casar. Casar tem que ser um desejo do nosso coração e uma necessidade nossa. Então, precisamos encontrar uma pessoa que se ajuste a princípios e valores da palavra de Deus e que goste da gente, né, e que a gente goste dessa pessoa. Então, para que aconteça um casamento, não dá para ir apenas numa vibe de pressão. Às vezes na igreja acontece isso, na sociedade, em qualquer lugar. Pessoas que tentam formar os casais, né? Olha, aquela pessoa ali, acho que daria certo contigo. Aquela ali, eu acho que também, quem sabe, hein? Ela também gosta das mesmas coisas que você. E às vezes a gente vai sendo moldado por aquilo que as pessoas vão falando. Então, primeira coisa, tem que ter um conhecimento de si mesmo, dos seus desejos e da sua vontade. E andar perto de Deus, para que você, ao escolher alguém, faça com os princípios da palavra de Deus. Então, ceder à pressão é o maior perigo. E essa pressão, ela é boa ou ela é ruim? Eu acho que algumas vezes essa pressão é boa, sabe? Por quê? Porque há uma força muito grande para que a gente se amolde à sociedade, para que a gente se amolde ao mundo. E a palavra de Deus diz que a gente não deveria se amoldar. Então, aquilo que eu falei da sociedade, primeiro você tem que ter dinheiro, primeiro você tem que ter profissão, primeiro você tem que estudar. Isso também entra no consciente cristão e evangélico. Então, muitos estão pensando assim também. Primeiro tem que construir a minha carreira. É importante? É importante. Nenhuma família vai subsistir se não tiver essa base. Mas ela não é necessariamente a primeira que tem que vir, porque um casal pode construir a sua vida juntos. Possivelmente você que me ouve, seus pais construíram a vida assim. Juntaram, tinham pouca coisa, construíram a vida juntos, estudaram, se desenvolveram. Pode ser que você que está me ouvindo é exatamente essa situação. Então, não é que você tem que se preparar completamente para depois casar, porque senão, inevitavelmente, você pode ficar um pouco mais velho para outras etapas na vida, que é ter filhos, futuramente ter netos, e isso tem que estar dentro de uma linha, né, da escala da idade. Então, eu acho que, de certa maneira, a pressão é boa quando se aplica em alguns casos, tá? Não é a pressão de casar por se casar, porque isso não é bom, não. Tem que casar de qualquer jeito não. Porque tem que casar no Senhor, ou seja, alguém que tem a mesma fé. Tem que casar pessoas que, de alguma maneira, né, se identificam. Se elas são totalmente diferentes, isso vai dar errado. Então, não é de qualquer jeito. Mas
Alguns, às vezes, estão namorando há muitos anos, muitos anos. E casais cristãos que estão namorando há muitos anos vão cair numa tentação, que é a tentação da sexualidade. Como é que namora tantos anos, desejando um ao outro, que é extremamente natural e até saudável? Então há o desejo de um pelo outro e eles não atendem esse desejo, eles reprimem esse desejo, eles seguram esse desejo, porque querem obedecer a Deus. E isso pode se tornar até um problema. Então, namorar muito tempo é um problema, porque você pode cair no pecado ou pode também abafar esse desejo, que é algo bom no casamento. No casamento, esse desejo tem que estar acesão. Então, se você estiver apagando muito ele aí no namoro, pode ser que isso reflita depois, lá na frente, como uma questão ruim para a sua sexualidade. Então, de certa maneira, essa pressão pode ser boa, para que uma pessoa não fique muito tempo namorando, para que a pessoa não tenha uma vida assim desorganizada, para que a pessoa tenha uma vida com foco. Ótimo. Mas tem um outro ponto. Quando que essa pressão pode ser negativa? É quando a pessoa ela não enxerga a realidade que ela está vivendo e parece que ela vai naquilo que as pessoas dizem que ela tem que fazer. Então, todos os meus amigos casaram, então eu tenho que casar também. E eu já vi gente nesse desespero escolher mal, escolher muito mal, e não ficar legal essa questão do casamento, sabe? Então, a pressão, quando você cede a ela e você não está preparado para esse momento, é uma coisa muito ruim. Então, precisamos entender qual que é a fase que a gente está na nossa vida e cuidar da nossa sexualidade, pensar acerca do nosso futuro e estabelecer quais são os passos que a gente quer dar. Tá certo que quando se fala nessa questão de relacionamento, nem sempre é tudo assim tão calculado, né? Eu, quando vim para Belo Horizonte, eu pensava em fazer só o seminário, me formar, ficar solteiro por um tempo. Eu tinha essa ideia, não, eu vou ficar solteiro para servir ao Senhor, né? Conheci a Ana no segundo ano de seminário, final do segundo ano. E me casei com ela no final do terceiro ano. Jamais esperava que isso pudesse acontecer. Eu queria me casar com ela, mas eu não achei que a gente teria essa oportunidade. Tivemos, nos casamos e eu e a Ana, né, esse casal que construímos a nossa vida juntos. Eu ainda nem tinha me formado, então não tinha emprego, não tinha essas coisas estabelecidas, mas nós construímos a vida juntos, né? E na época a gente acho que sofreu mais pressão para não casar. Acho que foi isso. Foi mais pressão assim para não casar. Olha, vocês estão fazendo uma besteira casar assim tão jovens. E não foi. Foi uma bênção. Mas cada pessoa precisa avaliar, porque há alguns que também estão jovens que ainda não têm a maturidade para tomar essa decisão. Então, você está maduro para isso? A pessoa com quem você se relaciona, ela pensa corretamente sobre casamento? Vocês já têm uma maturidade no que diz respeito a esse assunto? E aqui não estou dizendo que vocês vão ser perfeitos em relação a isso. Estou dizendo que tem que ter um pensamento claro do que é o casamento, que a decisão que a gente está tomando é para a vida inteira, que casamento não é uma prisão ou game over, como a gente vê por aí. Pelo contrário, ninguém se casa para poder dizer que a vida acabou. Ao contrário, a gente se casa para dizer, vamos construir uma vida juntos, começou uma vida maravilhosa agora. Então essas coisas têm que estar bem definidas no seu coração, na sua mente, quando se fala de casamento. Agora, desespero, não, abra mão desse desespero, abra mão desse desespero. Passou da idade, não arranque o cabelo, até porque essa expressão passou da idade, quem é que determinou a idade, né? Há pessoas que casaram mais de 30, mais de 40 e são felizes. Cada pessoa vai ter uma condição no que diz respeito a casamento. O que eu acho que é importante você pensar sobre esse tema é, primeiro, se guardar no Senhor. Porque aí sim, você passou dos 30, mas se você está tendo vida sexual ativa, você não está agradando o Senhor. Então agrade o Senhor. Você está agradando o Senhor? Está na bênção. Está na bênção. Se vier o namorado, a namorada para poder se casar, pronto, vamos adiante. Mas pode ser que talvez contigo ou com outro isso não vai acontecer. Então, o que fazer? Tem que guardar a vida no Senhor. Então, atender ou não às pressões.
as pressões podem nos empurrar quando nós estamos com indecisões e que a gente precisa tomar uma decisão. Mas as pressões, por outro lado, podem forçar a gente a tomar uma decisão que a gente ainda não está preparado. Então, conheça como é que está o seu coração, como é que está a sua fase de vida. E vou te dizer, se você está num relacionamento muito longo e tem dúvidas sobre se casar, procure um conselheiro para poder entender melhor o que está acontecendo. Talvez o melhor caminho seja não casar. Porque às vezes quando a gente está muito tempo com uma pessoa, a gente acha que é obrigado a casar. E vai quase que para um casamento assim de fatalidade. Casamento não é para ser assim. Então, converse com alguém, procure conselho. E quem está namorando pouco tempo e já quer se casar, procure também alguém mais experiente para poder conversar. Porque pode ser que você esteja muito empolgado e ainda não tenha percebido todas as variáveis que um casamento engloba. E uma pessoa mais experiente pode te ajudar com relação a isso e você pode tomar a decisão de que você está pronto mesmo, ou então que você vai esperar um pouco mais. Seja com pressão, seja sem pressão, eu te dou uma palavra. Sirva e submeta-se à vontade do Senhor sempre, 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 sempre. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, conheça-o. E você vai ter uma grande experiência de vida com Deus. Deus te abençoe. Bom, tem algumas indicações para você dentro desse tema. Então, como falamos de adolescentes e mais velhos, quero falar de um livro que vai na linha aí desde a adolescência até adulto, que é A Batalha de Todo Adolescente, homem, A Batalha de Toda Adolescente, mulher, A Batalha de Todo Homem e A Batalha de Toda Mulher. Então, dentro da mesma linha, um livro para cada faixa etária aí, ou sexo, né? Outra coisa que eu quero te sugerir é o nosso curso de noivos na Oitava Igreja. Você está pensando em se casar, está namorando, nós temos um curso de noivo para te ensinar vários assuntos, conversar sobre várias questões antes de você dizer sim. Isso é muito importante, tá bom? Então, são indicações para você levar em consideração e crescer nesse assunto. Continue nos acompanhando, porque toda semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Siga a gente no YouTube, no Instagram, deixe seu comentário, seu feedback, isso é muito importante para nós. Deus te abençoe.